ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Boa noite a você que nos assiste na TV Floripa. Este é um programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que vai ao ar todas as terças-feiras às 21 horas, com reprises às sextas-feiras às 20 horas e aos sábados às 19h30. Você também pode assistir este programa através da Rede Mundial dos Computadores no site www.tvfloripa.org.br. Hoje vamos entrevistar o professor Werner Kraus, Júnior, chefe do Departamento de Automação e Sistemas da UFESC. A UFSC, da nossa Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Werner, o senhor fez seu curso aonde? Fale um pouco desde que você se formou engenheiro e depois como é que é a sua vida profissional até os dias de hoje. Um breve resumo para que o nosso telespectador conheça um pouco das suas atividades e fique à vontade aí no nosso programa da ACE. Muito obrigado, Celso. Uma boa noite aos telespectadores também. A minha formação de base é engenharia elétrica. Eu fiz mestrado e doutorado na área de teoria de controle e teoria de automação. E logo que terminei o doutorado, infelizmente já faz muito tempo, eu me interessei muito pela parte de automação e controle aplicado a sistemas de mobilidade, né? Você fez a graduação na Universidade Federal de Santa Catarina? Perfeito, o mestrado aqui, o doutorado eu fiz na Austrália, nos anos 90. E lá eu tive contato com as primeiras soluções de controle e automação aplicadas a sistemas de mobilidade. Isso me apaixonou para o tema e me trouxe para essa área, né? Hoje a gente discute, claro, né, na universidade, os trabalhos técnicos que a gente conduz em nível de mestrado e doutorado, as nossas pesquisas são bastante voltadas para as questões técnicas de operação e tal, mas eu, percebendo logo, né, que o problema de mobilidade não é o problema de mobilidade para o automóvel, e sim é um problema de mobilidade para as pessoas, logo me interessei em saber quais sistemas alternativos de mobilidade a gente poderia querer implantar para melhorar a vida nas cidades, torná-las mais humanas e fazer com que as pessoas possam se deslocar mais facilmente do que tentando sempre prover capacidade para o tal automóvel, né, que está aí hoje até que prejudicando as nossas cidades, né? Então você fez engenharia elétrica, você é natural de Blumenau, né? Eu sou de Blumenau. Blumenau, fez engenharia aqui, depois se graduou mestrado na Alemanha. Não, na verdade o mestrado aqui e o doutorado na Austrália. Doutorado na Austrália, isso, claro que legal, que legal. Nós tivemos recentemente aqui no nosso programa ACE na TV Floripa uma discussão a respeito do teleférico. Querem implantar um teleférico em Florianópolis. Este teleférico, o professor Roberto de Oliveira destacava aí que tem que ter alguns cuidados a mais, estudos aprofundados em relação a toda essa implantação. E você, dentro dos estudos que vem fazendo, tem algumas análises e considerações a respeito disso. Eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre a viabilidade social desse projeto do teleférico e das análises. Então, essa questão, até para os telespectadores ficarem assim mais atentos ao debate que está sendo colocado de maneira um pouco discreta até pela prefeitura, mas que tem aparecido na mídia, com notícias e tudo mais, está sendo encaminhado por herança da gestão passada dessa prefeitura, né, que colocou um projeto muito básico ainda lá no Ministério das Cidades e parece que conseguiu uma espécie de aprovação prévia para seguir adiante com o estudo, e vem tocando esse estudo, né, na prefeitura. Bom, nós, ao ficarmos sabendo desse projeto, de alguns detalhes do projeto através da mídia, logo percebemos que, na verdade, é um projeto bastante inviável. Aí, Celso, me perguntas, não é, sobre a questão da viabilidade social do projeto. E por que a gente fala, quando fala em teleférico, por que a gente fala em viabilidade social? Ora, porque a ideia de usar teleféricos na mobilidade urbana
em vez de usar para turismo, como lá em Balneário Camboriú, ou bom, Rio de Janeiro, né, que é um equipamento um pouco diferente, mas também está lá implantado no bondinho do Pão de Açúcar, famoso. Né? É implantado no bondinho do Pão de Açúcar, mas também implantado no Morro do Alemão, com viabilidade de mobilidade. E aí sim, e aí a experiência transposta para o Morro do Alemão, como uma perspectiva de mobilidade urbana e tal, são projetos que, aí, saindo do turismo, né, e indo para a questão da mobilidade, esses projetos têm a justificativa de dizer o seguinte: olha, regiões que concentram populações de baixa renda, que não têm alternativa de mobilidade, porque não há estrada para chegar nas suas casas, não tem como colocar um ônibus lá e tudo mais, essas comunidades, elas se beneficiariam, em tese, de um sistema de teleférico. Onde não há estrada, leva-se o teleférico. Então, a primeira experiência, que é, digamos, até bem sucedida, é a de Medellín, na Colômbia, não é? Onde uma população que mora nas encostas dos morros, lá dos vales de Medellín, acaba, de alguma maneira, sendo beneficiada, mas muito mais pela intervenção do Estado numa área carente, onde antes não havia Estado, só havia violência, né? Medellín, na Colômbia, era a cidade mais violenta do mundo, ou a segunda mais violenta do mundo. E aí todo um plano de desenvolvimento da cidade, que incluiu teleféricos, mas incluiu a instalação de bibliotecas nos altos dos morros, centros de cultura, escadas rolantes, enfim, todo um projeto para atender e para reposicionar o Estado nessas populações de baixa renda, nessas áreas carentes, também contou com o elemento teleférico e lá teve algum sucesso. Bom, a partir disso, se tentou transpor a mesma experiência para o Brasil e para a Venezuela. Então, Caracas tem uma região lá carente, né, uma comunidade servida por teleféricos, e o Rio de Janeiro, no Morro do Alemão, é o outro exemplo. Em ambos os casos, Caracas e Rio de Janeiro, nós temos o fracasso da experiência como provedora de mobilidade. Não é? Bom, tem a certa marca do Estado lá presente na comunidade carente, mas as populações residentes não têm acesso. Por quê? Porque o teleférico passa por cima. As estações são de difícil acesso, elas ficam no topo dos morros. Então só as moradias muito não tem próximas, ponto no intermediários, né? Não tem. Então só quem mora muito próximo da estação tem acesso ao transporte. Então lá tem esse problema, né? Para Florianópolis, agora voltando à pergunta da questão da viabilidade social, colocado esse contexto, né? Para Florianópolis é pior ainda. Por quê? Porque nós não temos uma concentração de população carente de baixa renda que já não esteja servida por via asfaltada com serviço regular de ônibus. Não é? Então, o trajeto proposto para esse teleférico, ele sai do terminal central, ou próximo do terminal central da cidade, vai até a Praça Santos Dumont, vizinha à Trindade, a UFSC, ali na Trindade, não é? Com uma estação no Morro da Cruz, em algum lugar. A prefeitura está colocando essa estação lá no alto da Caieira, que, como eu dizia, já é uma região servida por estrada e com linha de ônibus, né? E com uma população muito pequena. Daí, a justificativa é que a população de baixa renda do maciço do Morro da Cruz seria beneficiada. Ora, lá a população do maciço do Morro da Cruz não está naquele ponto, ela está distribuída ao longo da encosta, ela de fato precisaria de alguma solução de ascensores para poder vencer aquelas escadarias mais fácil, tá, para pessoas que têm questões de mobilidade, pessoas com alguma deficiência motora, ou mesmo assim, para facilitar o conforto de chegar em casa com cargas. Eu diria até para ti, Werner, que os médicos nos proíbem de subir escadas e descer escada por causa dos nossos joelhos, né? Então essa população que vive aí o dia inteiro subindo e descendo escadas aí precisa realmente de alguma coisa que ajude a transpor os degraus dessas escadas, né? Porque realmente com o passar do tempo os joelhos não vão dando conta dessas subidas e descidas em escadas. Isso. É muito pior descer do que subir. Parece que sim, né? Então, é justamente nessa ideia geral é que tentam vender a ideia do teleférico como sendo o provedor dessa solução. Ora, não é verdade. A gente sabe aqui na encosta aqui toda do maciço, bom, ao longo da Mauro Ramos e depois na costeira do Piranjuvaé e todo lado, né? Não é um teleférico com uma estação no alto da Caieira que vai resolver, tá? E aí surge o seguinte, surge uma tentativa de transpor a ideia de assistência às populações carentes para uma outra que é assim, não, vamos pegar o pessoal que está, quer dizer, pegar um eixo de transporte que é razoavelmente carregado, né? É o eixo que sai do centro da cidade, Aterro da Bahia Sul,
em direção à UFSC, e ali concentra a Eletrosul, concentra o Iguatemi um pouco mais adiante, que é um polo gerador de tráfego importante, enfim. Se pensa então de tentar atender esse corredor com esse modo. Ou seja, o que a gente está assistindo? O esquecimento da motivação inicial de uso de teleféricos, que era a questão social, para a tentativa de fazê-lo atender a uma demanda de transporte de passageiros em corredores carregados. Tá? Mas aí a coisa fica pior. Por quê? Porque o custo do teleférico é muito alto. Nós estamos avaliando aí o custo dessa implantação desse projeto na casa dos 150 milhões de reais. Né? É um custo considerável e também a frequência, quantidade de pessoas que pode transportar também, né, professor? Esse é o truque, quer dizer, 150 milhões, se fosse para resolver totalmente o problema de transporte no corredor, com integração completa no sistema de ônibus e tudo mais, digamos que seria um valor bem investido, mas não é o caso. São 150 milhões para colocar uma capacidade de, no máximo, 1.500 pessoas por hora. Isso se consegue com 8 ônibus biarticulados que operem num corredor exclusivo. E por ironia, por coincidência, a prefeitura está com um projeto de implantação de corredor exclusivo justamente nesse trecho. Portanto, nós vamos ter capacidade viária, corredor exclusivo para ônibus, nós temos equipamentos modernos, os próprios ônibus, cuja tecnologia tem avançado muito rapidamente, provendo conforto e rapidez, não é? Disputando com o teleférico, sendo que este último, a um custo de 150 milhões, e os equipamentos ônibus, sem considerar as obras no sistema viário, somente os ônibus custariam algo em torno de 10, 12 milhões. Quer dizer, um décimo do custo, menos, né, do que isso ainda, do custo do equipamento teleférico, para conseguir prover a mesma capacidade. Então, Celso, eu dizia isso, quer dizer, não tem como se pensar viabilidade social, porque as populações atendidas não precisam de sistema a mais. Ou melhor, claro, é que elas gostariam. Quem, morador do Alto da Caieira que nos ouve, né, não gostaria de ter um teleférico na porta de casa? Sim. O problema é que o custo para a cidade dessa solução é muito alto. E para piorar, né, se ele se integrasse no sistema de transporte por ônibus, tudo bem, mas a prefeitura já anunciou, e é coerente que ela anuncie, porque o custo da passagem teleférica é muito alto, né, esse sistema não se integra com o sistema de transportes por ônibus. Ou seja, a pessoa que tem o cartão cidadão, que consegue fazer a integração no terminal, ela faz a integração entre linhas de ônibus. Ela não vai poder integrar com o teleférico. Teria que pagar a mais. Né? E, além disso, também tem os problemas de espaço para as torres, né, que teriam que ser colocadas, implantadas ao longo do trajeto. E também temos o problema aí de ventos em Florianópolis. Foi colocado aqui nesse programa que os ventos podem inviabilizar em determinadas horas a utilização do teleférico. E se o teleférico para, como é que o pessoal vai para a aula, professor? Boa pergunta, Celso, é isso aí. Essa é a grande questão. Se a gente tem um sistema caro como esse implantado, é de se supor que quem está propondo esse sistema seja um bom planejador de transportes, no mínimo, né? A gente esperaria isso. Mas a gente percebe logo que não é, pelo seguinte: quando houver interrupção do serviço por intempéries, a gente retira do corredor que a gente vinha falando, né, aquele que vai do centro, do aterro da Bahia Sul até próximo à UFSC, a gente retira uma capacidade que teria que ser provida por ônibus. Mas esses ônibus já estão projetados para operar próximo da capacidade. Ou melhor, o sistema de ônibus convencional está projetado para operar próximo da capacidade. Então, quando para o teleférico, os alunos não têm como ir para a aula porque os ônibus já estão lotados. Seria necessário, portanto, se ter capacidade de reserva. Ter ônibus lá parado, ter motorista, apostos. Inviável. Quer dizer, é muito caro para ver. É uma discussão que nós temos que fazer urgentemente. A engenharia tem que estar muito ligada, professor Werner, e subsidiando as nossas autoridades aí sobre estes problemas que a gente possa enfrentar. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos com o segundo tempo do programa ACE na TV Floripa. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutuar, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.
Em todos os lugares onde houver uma atividade que exija conhecimento e responsabilidade, tem o trabalho de um profissional do CREA. É ele que garante a segurança e a confiabilidade de projetos, obras e serviços essenciais para toda a nossa sociedade. Onde tem a marca do CREA, tem a marca da responsabilidade. CREA Santa Catarina, 55 anos. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Estamos de volta com o programa ACE na TV Floripa. Hoje entrevistando o professor Werner Krauss, do Departamento de Automação da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Werner, no bloco anterior nós tratamos muito sobre os problemas que o teleférico, a inviabilidade do teleférico como meio de transporte e mobilidade para a Florianópolis. E falávamos sobre os ônibus sendo uma solução. Para os ônibus serem soluções, nós precisamos de corredores específicos para os ônibus. Como é que você vê essa parte de corredor específico? Eu faço essa pergunta baseado nos corredores específicos que foram feitos agora na cidade de São Paulo e que diminuíram as pistas dos carros. E como que isso se comportaria? Quais seriam os corredores específicos que nós deveríamos ter em Florianópolis? Pois não, essa discussão é fundamental que a gente empreenda. Ainda mais que os ônibus em corredores exclusivos têm sido a tecnologia preferida pelos projetos mais atuais de mobilidade pelo mundo afora, né? As cidades grandes, Paris, Los Angeles, eu penso na França, outras cidades menores que começaram implantando outro tipo de solução, como trens elétricos e tudo mais, estão abandonando essas soluções alternativas em prol do ônibus, muito inspiradas no modelo de Curitiba, que depois foi transposto nos anos 80, né? Depois, nos anos 90, esse modelo foi transposto para a cidade de Bogotá, na Colômbia, provando que era possível pegar o que havia em Curitiba, aquela realidade de cidade planejada, de sistema viário farto e tudo mais, para uma outra realidade urbana, como Bogotá. Mas Curitiba tem uma capacidade de investimento muito grande, porque é uma cidade muito industrial. A arrecadação de Curitiba é muito grande. Curitiba indenizou diversos trechos para fazer as vias rápidas. E os corredores específicos foram instalados nessas vias rápidas. Nossa geografia e nossas condições dificultam essas ações. Então, mas não dificulta. Esse é o segredo que a transposição da experiência de Curitiba para Bogotá revelou. É possível que a gente, com decisão política, faça nas vias existentes corredores exclusivos, né? Aí, São Paulo. Qual o problema de São Paulo? Primeiro que está se colocando, estão sendo implantados corredores sem um redesenho das linhas de ônibus. Para que os corredores operem de maneira eficiente, é preciso que as linhas sejam reprojetadas, né? Que vai incluir um ou outro terminal de transbordo, vai incluir ônibus de maior capacidade, enfim, uma racionalização geral do desenho das linhas de transporte, né? Por outro lado, o problema dos congestionamentos de automóvel de fato ocorre, mas é preciso que a gente perceba que os deslocamentos por ônibus carregam mais de 10 vezes, 15 vezes, o que carrega o deslocamento por automóvel. E se estamos falando, como dizíamos no início do programa, né, de mobilidade de pessoas e não mobilidade de automóveis, então, nas cidades, a mobilidade tem que ser por aqueles modos de transporte que dão maior capacidade, né, para as pessoas se moverem. Nisso, a minha cidade natal, Blumenau, né, que também tem um sistema viário muito precário, quem é de Blumenau sabe, ali tem 2 vias, basicamente, né, a Beira-Rio e a Rua 7 de Setembro, ela teve coragem política de implantar corredor exclusivo nessas 2 vias. Né? E Blumenau é a cidade do estado com o 2º maior índice de motorização, ou seja, de automóveis particulares por habitante, só perde para Florianópolis, mas um empate técnico, eu diria quase, né? E mesmo assim o prefeito teve coragem de implantar corredor exclusivo lá. E é isso que nos falta, coragem política. Celso, eu vinha vindo para cá no programa pensando no seguinte, poxa, se fala tanto nos programas de educação para o trânsito nas escolas e tem toda essa iniciativa de levar para as crianças a mensagem de como se comportar no trânsito. E eu pensava, esses programas, na verdade, educam para ter um automóvel. O que nós precisávamos nas escolas era educar as crianças para dizer,
na cidade sem o carro. Na cidade é uma educação para a mobilidade. Como se deslocar na cidade, né? Bicicleta, um pouco, né? Mas fundamentalmente para os deslocamentos de longa distância e maior necessidade de capacidade, o ônibus, né? Você falou em bicicleta, né? E vamos falar um pouquinho de bicicleta. Você que usa bastante bicicleta, ele me contava outro dia que ele não tem problema de congestionamento porque ele vai para a universidade dar sua aula de bicicleta. Eu disse, olha, mas você atenta contra a sua própria vida, porque hoje se misturar os carros, não, mas eu aproveito o congestionamento, daí os carros não têm problema, não andam em velocidade, não tenho risco nenhum. Então ele se usa muito do congestionamento para poder trafegar de bicicleta. Mas nós não conseguimos ter um corredor para bicicletas e pensamos em ter um corredor para os ônibus, né? Na realidade, nós precisamos criar o corredor para as bicicletas. Eu acho importantíssimo que nós tenhamos aí um anel periférico na cidade de Florianópolis que possibilite se movimentar de bicicleta. Na região da universidade, então, indiscutivelmente, a bicicleta seria a melhor solução para todos os pais e para todos os alunos, porque é sempre uma dificuldade hoje manter um aluno estudando com recursos para se dedicar a uma boa formação. E como que a gente vai equacionar para que tenhamos aí um circuito para ônibus exclusivos, para rodar pistas de rolamento de ônibus, e um exclusivo para bicicleta, na tua visão, dentro desse trabalho que a Universidade Federal, o Departamento de Automação, a área de mobilidade em que você se tornou um especialista e hoje é reconhecidamente no cenário nacional muito requisitado. Uhum. Então, é muito bom relembrar da bicicleta e como dizias, né, eu só consigo trafegar com segurança porque há o congestionamento do automóvel, né? Mas a minha filha, por exemplo, quer uma bicicleta agora para poder se deslocar ali também pela região do Córrego Grande, Pantanal, quer chegar na piscina da Elasa ali para nadar. Aí você tem uma resistência. Ela não vai ganhar a bicicleta. É isso, ela não pode trafegar com segurança ali. Então, o problema, na verdade, é o espaço viário dedicado ao automóvel. O estacionamento nas vias, né, o estacionamento lateral nas vias, toda a prioridade que se dá para viadutos, enfim, as soluções são voltadas para o automóvel. O que nós precisamos pensar é que a cidade humanizada, ela tem bem menos carro. A gente vai para a Europa, a gente vai para os Estados Unidos, cada vez mais nos Estados Unidos, os carros estão sendo retirados dos centros das cidades, em prol de soluções de bicicleta, de caminhabilidade. É bom que se diga, Florianópolis tem calçadas sofríveis, são muito ruins, é muito difícil caminhar em Florianópolis, né? Mas enfim, então, caminhabilidade, a bicicleta e o ônibus são as soluções para a cidade. Então, nós precisamos pensar que o automóvel vai deixar de ter essa proeminência. Eu penso em Nova York, por exemplo, uma solução que fizeram lá na famosa Times Square, né? A Broadway com a Quinta Avenida e tal, um lugar famoso que era tomado por carros, hoje é uma praça. Né? Florianópolis inovou em mobilidade, a maior inovação de Florianópolis em termos de mobilidade foi no final dos anos 70, com a implantação do calçadão da Philip Schmidt. Não é? Uma experiência maravilhosa que está lá funcionando até hoje e que certamente está consagrada, e que pena não ter se expandido. Né? Ou seja, o automóvel não pode ser mais o parâmetro para as soluções de mobilidade nas cidades. Né? Essa é a questão. Essa é uma grande questão. Nós temos um problema muito grande aí para a criação desses corredores específicos também de ônibus. A gente tem que, porque tem o deslocamento do norte da ilha, exigiria na SC 401 uma faixa especialmente para ônibus. Eu acho que ali precisa utilizar aí, vamos ter que indenizar espaços para criar essas faixas exclusivas. Nós precisamos criar essas faixas exclusivas também para quem vem do sul da ilha. Não conseguimos criar ali, foi feito pelo governo do estado uma obra ridícula para interligar o Campeche
a Dionísio Freitas, a avenida que vem do aeroporto, que uma hora é 2 para ir, outra hora é 2 para vir, e fica 3 pistas funcionando sem calçada, sem passeio, sem condições de uma ciclovia numa região que bastante gente utiliza, né, meu querido professor Werner? Então, temos toda a integração das cidades da região metropolitana, como Santo Amaro, como Palhoça, São José, se deslocando para a ilha sem corredor específico, por mais que você não vai querer deixar uma via expressa com uma pista só, porque a outra vai ser utilizada pelo ônibus. Isso torna inviável. Sim. Você nos coloca que nós precisamos ter terminais de integração e também deveremos ter bolsões de estacionamento, perfeito, né? Então, Celso, faça algumas considerações nessa situação. Tá certo. Assim, na verdade, a região metropolitana configura uma cidade só, e as soluções que a gente precisa ter para a mobilidade não são para Florianópolis ou para qualquer outra cidade ou município específico. É essa cidade metropolitana que demanda transporte integrado, né? Nós estamos batalhando para isso. E com relação aos custos de implantação, que você se referia, que Curitiba teria recursos e tudo mais, né? Ora, a gente sabe que Florianópolis tem muitos recursos, inclusive está se propondo a buscar financiamento na Caixa Econômica para um financiamento de 65 milhões para aquela obra do teleférico, que é absurda do ponto de vista de mobilidade, né? Que, aliás, o teleférico ele atende uma fantasia do automóvel, porque ele não disputa espaço viário com o automóvel. Então, de novo, é o equívoco de dizer que o teleférico vem para resolver alguma coisa, quando, na verdade, ele vem só gastar dinheiro que é necessário para a gente aplicar em outros locais, né? E nós temos esse recurso. Florianópolis é uma cidade muito rica, agora vem um aumento de IPTU aí, nós não queremos ver esse aumento colocado no teleférico. Nós queremos ver, tá certo, algum aumento, algum reajuste, não sei se é daquele valor que está sendo colocado, mas fundamentalmente que atenda às necessidades de mobilidade urbana com corredores exclusivos metropolitanos, integrados, né, na metrópole, ciclovias e soluções de calçada e caminhabilidade para uma cidade muito mais humana, que é o que a gente precisa. Você veja bem uma coisa, hoje a gente não pensa em Florianópolis, não tem condições de visualizar Florianópolis sem o aterro da Baía Sul, sem o aterro da parte que nos leva ao sul da ilha, sem o aterro na beira-mar norte. Então, a gente tem que estudar alternativas que possibilitem essa utilização dos nossos perímetros da ilha, dos nossos perímetros do continente, e também ter uma política definitiva de transporte como melhor solução. Eu questiono ainda se uma das utilizações não seria o VLT, veículo sobre trilhos, com construções em cima dos mangues, com concreto instalado e o ônibus passando por o trem passando por diversos caminhos. Essas discussões nós precisamos aprofundar, né, professor Werner, porque nós precisamos sim de solução para o transporte público nessa cidade. Não existe outra forma, não existe outra mágica. Nós precisamos tirar os carros dos centros, devolver um pouco a cidade para as pessoas, e essa é uma política que o nosso secretário de Desenvolvimento Urbano, Dalmo Vieira, tem perseguido, e o governo tem buscado soluções alternativas, e a ACE estará sempre atenta a esse detalhe. Hoje é o nosso último programa deste ano. A Secretaria da ACE entrará no recesso no dia 19, voltando à ativa no dia 8 de janeiro. O ACE na TV voltará ao ar a partir do dia 7 de janeiro, com entrevistas inéditas no mês de fevereiro. Desejamos a todos vocês, nossos telespectadores, um excelente Natal e um ano novo repleto de felicidades e alegrias. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanharam durante todo este ano. E, professor Werner, foi um prazer tê-lo aqui conosco neste programa de hoje. Deixamos as suas considerações finais aí, fique à vontade para expressá-las. Então, mais uma vez, muito obrigado, Celso, pela oportunidade de vir aqui ao programa. E, assim, é um tema riquíssimo. Certamente teremos a oportunidade de voltar a discuti-lo em 2014 e estarei sempre à disposição para voltar ao programa. Uma boa noite a todos. Esse foi mais um programa do ACE na TV Floripa.
ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mutua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.